Nesta casa nós tivemos já muitas frentes e precisamos reconhecê-las, cada uma na sua luta, Codeca, aeroporto, universidade, e nós tivemos uma frente que deu um passo importante para a Zona Norte, que foi a frente da reforma e reabertura do quartel dos bombeiros. Eu gostaria de dizer aos senhores que, na minha concepção, a maior obra do governo Adiló não é obra. A maior obra deste governo não é obra, é serviços. A capela mortuária que assinamos ontem, 600 mil reais, é de extrema importância. É uma obra social, vamos reconhecê-la. O ginásio nas escolas, também. O monitoramento, investimento com 80% menos de roubo de veículos, também é uma obra importante. A creche no Chaimar, uma luta dos vereadores daquela região. Mas nada é mais importante na vida que a dignidade. E eu tenho acompanhado muitos, mas muitos títulos lá no Vila Lola, no Conquista, no Vitória, muitas áreas públicas. O Floresta 2 foi uma festa sábado com 42 títulos. E terça-feira o nobre colega Bressan esteve representando a mesa diretora, onde foi instalado o REURB, lá no Monte Carmelo. Então, com a frente parlamentar, e nós vamos reconhecer também o esforço do nobre colega Fantinel, que fez uma adequação com o executivo para que viesse de lá. Nós temos recurso do Ministério da Integração. Por exemplo, Monte Carmelo, ou essas áreas que estão sendo regularizadas. Estão ficando as áreas, as casas que estão em área de risco. De que forma nós vamos resolver? Então, nobres colegas, quando a gente recebe uma informação de manhã que tem 60 pacientes na nossa cidade esperando um leito e que o município gasta 27% da sua arrecadação, nos faz pensar de que nós precisamos buscar fontes. E não é exigindo que o morador pague, todos querem pagar, todo mundo quer ter seu título de propriedade. Então, eu preciso valorizar o que o executivo tem feito, preciso também compreender que 15 servidores é muito pouco, acho que na cidade deve ter perto de 500 em todas as empresas particulares. A entrega de 120 títulos, por exemplo, no dia 26, não é esse. Já trouxe 300 mil para o fundo de regularização. Então, quando a gente pega 31 áreas públicas e sabe que tem mais 100 áreas públicas ocupadas, nós precisamos também fazer um empenho, buscar recursos e ajudar que entre recursos e que tenhamos mais dignidade para essas famílias que faltou no passado política habitacional, fiscalização. Então, nobres colegas, nós vamos poder chamar aqui as empresas que já recolheram dinheiro e que não estão dando a documentação necessária para o urbanismo. Eu acho que a frente tem seu papel. E com certeza também faremos visita ao Ministério da Integração para buscar recursos para melhorar a vida de quem está ficando lá nas áreas de risco onde está sendo regularizados. Então, eu conto com o voto dos senhores, nós faremos muitas reuniões e eu tenho certeza absoluta que vai ser muito útil para a cidade, porque esse é um programa da cidade, que o governo Adiló está conduzindo com o secretário Fontana, com a Luana, com todos os servidores que merecem nosso respeito, mas que falta muito. Muito. E isso precisa do esforço de todos. Então, nobre presidente, dignidade, segurança jurídica, aumento de renda para as famílias, tudo isso com a regularização fundiária. E lembrando que em 2 anos precisa do ABITS,
E aí já vai envolver muito mais profissionais, vai envolver muito mais a cidade. Então conto com o apoio de todos. Obrigado.